E aí pessoal, 100%? Faz tempo que eu não apareço nos vídeos, né, do meu canal, mas eu acho importante fazer esse vídeo para dar alguns esclarecimentos às pessoas que entram em contato comigo e a clientes que já fizeram também serviço, deixar claro alguns posicionamentos para vocês. Portanto, eu vou falar sobre 3 mitos da restauração de caixa. Primeiro mito é que as pessoas acham que a restauração vai deixar novo em folha. E não é bem assim que funciona. Primeiro que os materiais são diferentes, os materiais não são os mesmos da época que foi fabricado o equipamento, os processos são diferentes, as dificuldades são diferentes. A restauração é uma personalização, basicamente é uma personalização, porque no processo de fabricação da caixa, do gabinete, por exemplo, o processo é automatizado e otimizado. E no passo que você tem uma caixa restaurada, um aparelho restaurado, um gabinete restaurado, você tem um processo personalizado e não padronizado. Você tem um processo personalizado, repetindo, personalizado. Porque essa tampa é preta e essa tampa é preta, mas os tons de preto não são idênticos. Então você tem, no final das contas, ou se você decidir fazer tinta diferente, é a primeira opção, ou pintar os dois com a mesma tinta. E daí você vai perceber que nenhum dos dois vai parecer como o original. É claro, a tinta não é a mesma, o processo não é o mesmo, portanto vai ter diferença. Sempre. Primeiro detalhe é que, se você está precisando do equipamento por um determinado dia, você entregou provavelmente o equipamento na data errada. Você devia ter entregue depois da data do seu aniversário, da data do seu casamento, no Natal, do Ano Novo. Não dá para determinar uma data em que o seu equipamento vai ficar pronto. Por quê? Existem alguns motivos, eu vou tentar aqui listar alguns deles. Primeiro, secagem de material. Se você faz aplicação de verniz, a secagem do verniz varia conforme a temperatura e a umidade. Se você vai fazer uma pintura, por exemplo, na tampa desse tape deck, você tem que começar a fazer quando a temperatura e a umidade do ar estão adequadas à pintura por pistola. Se não estiver adequado, não adianta. Você vai ter retrabalho por causa das condições que não foram adequadas para executar a pintura, tá? O que mais que eu posso dizer? Retrabalho. Muitas das vezes nós precisamos refazer determinadas tarefas porque houve algum problema. Então já me aconteceu, vou dar um exemplo para vocês, eu pintei a tampa. Deixa pra lá. Eu pintei a tampa de um equalizador do Francisco e esse equalizador ele é cinza e eu estava utilizando uma tinta cinza. Quando eu terminei de pintar, caiu um pelo de gato, de cachorro, de algum animal, caiu um pelo no meio da tampa. Então você tem esse tipo de contratempo, você acaba tendo de lidar com um pelo que cai na superfície já pronta, prestes a entregar. O que você faz? Você vai ter que tirar o pelo, você não vai pintar, você não vai entregar a tampa de um aparelho e o aparelho com um pelo bem no meio da pintura por você não querer fazer o trabalho de novo. Isso aí é um serviço porco, não dá certo, tá? Então você tem de tomar todas as precauções e assim mesmo algumas precauções elas
não são suficientes para lidar com o imponderável, que as pessoas gostam muito de falar. Tem uma terceira também, um terceiro motivo de você não conseguir cumprir com as datas, são os acidentes. Bom, o acidente, para quem estudou segurança do trabalho, sabe que todo acidente ele é evitável, ok? Mas no caso de você ter um procedimento ou uma técnica em que você está experimentando, ao mesmo tempo os problemas aparecerão e você vai ter de eliminar esses elementos que atuam sobre seu novo procedimento. E também tem as falhas, os erros e os acidentes. Então, às vezes você está com uma bancada que ela é firme, mas a caixa escorrega da sua mão. E o que vai acontecer? Vai bater de quina. Então, você trabalhar com uma caixa leve, ela vai fazer um pequeno dano, mas você trabalhar com uma Vox 145 que pesa 30 quilos, o dano é muito maior. Ou ele vai cair no seu pé e vai fraturar um dos ossos do seu pé, ou ele vai machucar a própria caixa, ou vai machucar alguma coisa que esteja por baixo, um piso, um porcelanato, alguma coisa, vai machucar. Então, mesmo que você não esteja com pressa, ainda existe a possibilidade de retrabalho por uma questão de acidente. Bom, essa é a parte talvez mais complicada de todas. Eu tenho trabalhado da seguinte forma: um valor fixo de mão de obra, porque no final das contas ter mais trabalho ou menos trabalho está em 10%, ou seja, eu tenho mais 10% de trabalho ou menos 10% de trabalho. Eventualmente acontece uma revisão do meu orçamento de mão de obra quando se descobre algo podre ou algo muito danificado que não era visível quando a caixa foi entregue. Mas tem sempre uma variação no material utilizado, ou na quantidade, ou no tipo, ou no preço do dia, porque os preços variam ao longo da semana, ao longo do mês. Existe safra de madeira, existe cotação do dólar, existe promoção da loja, existem vários fatores que alteram. Então, a minha mão de obra ela costuma ser fixa, eventualmente tem um pequeno reajuste por descobrir algum problema oculto, algum vício oculto, e o que varia é o material. Mas as pessoas vão falar assim: nossa, não dá para ser mais barato? Se você pensar bem, o trabalho que você tem, a mão de obra que se cobra, ela é muito abaixo do que é merecido ou comparado com outros profissionais ou com atividades similares, atividades equivalentes. Então a pessoa ela fica numa sinuca do tipo: vou pagar caro para fazer serviço, não vou, ou então a pessoa que está estudando fala assim: eu vou cobrar barato para ele não deixar de fazer. E aí, como é que você vai lidar com isso? Eu não posso cobrar caro, não posso cobrar o valor justo, eu tenho que cobrar um valor abaixo. Por quê? Porque na maioria das vezes a restauração ela está sendo encomendada por uma pessoa que tem um limite no seu orçamento. Você não pode exigir um valor maior para executar essa atividade, porque todos nós sofremos limites de orçamento. Então, se a gente está lidando com uma caixa Lando, significa que a pessoa só tem condição de restaurar uma caixa Lando, ele então talvez não tenha condição de comprar uma outra Lando. Nós estamos falando de caixas caras, estamos falando de caixas baratas. Uma caixa CCE, uma Polivox, uma Vox 50. Uma Vox 50 é preço de banana. Infelizmente é uma caixa muito barata. E quando a pessoa decide restaurar, tem que ponderar o seguinte: vale a pena ponderar? Talvez valha a pena ponderar sim e colocar no papel se
vale a pena restaurar a caixa? Se não vale a pena esperar mais um pouco e adquirir uma caixa, por exemplo, com madeiramento íntegro, mas com alto-falantes queimados, e você fazer de 2 caixas fazer uma. Será que essa não é a melhor opção? Porque no final das contas, o valor da restauração, se ele for maior do que o valor de uma caixa dessas em excelente estado, significa que você teve prejuízo. Mas muita gente não tem paciência, não sabe onde procurar e tem medo de comprar uma outra caixa, por exemplo, que esteja tão ruim com vício oculto. Poxa, essa pessoa tem, eu acho que ela tem até direito de ter esse receio. Se ela atende a um anúncio na OLX, por exemplo, compra uma caixa, manda para mim e ela tem os mesmos problemas do que a original, a pessoa vai falar assim, puxa vida, eu estou gastando dinheiro com algo que já não está se pagando. E eu estou jogando dinheiro fora. E corre o risco da pessoa jogar tudo fora, não fazer nenhuma. Isso aí é um risco que se corre, né? Então, a gente tem que saber lidar muito bem com isso, lidar com o cliente, saber o que ele espera da gente. Tem clientes que têm uma dificuldade financeira muito grande e está realizando um sonho de ter uma determinada caixa, um determinado aparelho em casa, que foi sonho. E às vezes a pessoa não teve a experiência que pudesse determinar a compra certa. Às vezes a pessoa faz a compra errada. Confesso que eu fico com o coração partido quando a pessoa faz a escolha errada. Mas eu também tento ajudar. Acontece que a minha tentativa em ajudar pode me trazer prejuízo, porque eu me comprometi. Eu tive o compromisso de ajudar essa pessoa e eu tenho que apresentar um resultado. E às vezes essa pessoa está com uma estimativa, uma expectativa, uma estimativa de qualidade alta e nem sempre é possível entregar essa qualidade por causa de todos os processos que você tem de adotar, em que nem todos são adequados e você às vezes tardiamente descobre isso. Então, material de baixa qualidade, eu já não corro mais esse risco, mas eu corro o risco de refazer, que em engenharia nós chamamos de refazimento. Pode ser um nome feio, mas é o nome que se adota para isso. Então, às vezes a gente tem a intenção de ajudar, a pessoa ela insiste que você ajude porque não teria teoricamente uma outra pessoa para ajudar, só você poderia ajudar. E essa pessoa fica muito ansiosa porque ela cria uma expectativa no resultado, no prazo e na confiança. Então, como é que você vai lidar com isso? Eu teria muita dificuldade. E eu fico às vezes sentido porque a pessoa ela teve uma expectativa e às vezes eu não consegui atender essa expectativa. Então eu estou mudando vários procedimentos meus. Das próximas restaurações eu estou mudando consideravelmente os meus procedimentos, as minhas atitudes, para que eu possa otimizar os resultados, os lucros e trazer felicidade para as pessoas que esperam disso, esperam e tenham uma expectativa razoável do meu trabalho. Ok, pessoal? Esse foi um vídeo explicativo, não é para ninguém colocar carapuça na cabeça, não é essa a intenção, mas é uma explicação para todos, porque muita gente assiste TV por assinatura, vê aqueles programas de restauração de casa, restauração de carro, que as pessoas fazem rapidamente e não é a vida real.